Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado 2022. Recordo as circunstâncias em que estamos a discutir esta, é suposto de facto, já há praticamente um ano termos já discutido esta conta, na verdade, na sequência da dissolução do Parlamento tornou-se impossível e, obviamente, atendendo a que o Tribunal de Contas irá apresentar o seu parecer, como aliás o Sr. Presidente do Tribunal de Contas o referiu no final do mês, o relatório e o parecer relativo à Conta Geral do Estado 2023, dar por formalmente concluído o processo da Conta Geral do Estado 2022 antes desse momento. Temos o gosto de contar com a presença do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Luís Paes Antunes, que saúde, acompanhado que vem do relator do parecer da Conta Geral do Estado 2022, Dr. João Aguiar Teixeira, que igualmente cumprimento. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá, portanto, irei dar de imediato a palavra ao SES para uma explanação breve, que antecipadamente agradeço que se possa conter dentro de 10 minutos. O relatório e o parecer é de conhecimento das senhoras e deputados, portanto, uma explanação sobre o mesmo, e darei a palavra aos senhores deputados para duas rondas de inquirição, ou melhor dito, uma ronda de inquirição em que cada grupo parlamentar disporá até 5 minutos e o SES para responder de igual tempo, e uma segunda, eventual, porque essa depende de inscrição individual das senhoras e senhores deputados, e, portanto, diferentemente da primeira, o SES responderá, depois de formuladas todas essas questões nessa segunda ronda, cada senhor deputado disporá até 2 minutos e para a resposta será o somatório dos tempos correspondentes aos tempos gastos na formulação das questões que será concedido. De qualquer maneira, como eu refiro, esta é a última audição, portanto, para a semana aprovaremos o parecer e já está agendado em plenário a conclusão do processo da Conta Geral do Estado 2022. Não há dúvidas procedimentais, porque precisamente é a última audição no âmbito desta conta. E, como referi, a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Luís Paes Antunes. Faço favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Queria agradecer às senhoras e aos senhores deputados a disponibilidade para acolherem o Conselho Económico e Social no âmbito desta audição. Sem prejuízo de estar à disposição depois para responder a algumas questões que entendam, que as senhoras ou os senhores deputados entendam dever colocar, eu vou passar de imediato a palavra ao professor João Aguiar Teixeira, que foi o relator do parecer do SES já há mais de um ano, e numa altura em que eu, aliás, não exercia funções no Conselho Económico e Social, e, portanto, ele estará certamente em melhor posição do que eu para prestar os esclarecimentos necessários. Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, vamos aqui fazer uma breve apresentação sobre o parecer do Conselho Económico e Social da conta de 2022 e faltam apenas alguns meses já para o novo relator, o meu colega Óscar Gaspar, fazer a apresentação do parecer da conta de 2023. E, portanto, para manter aqui a apresentação minimamente atualizada, eu vou-me cingir aos valores do parecer de 2022, mas, sempre que possível, tenho que fazer a ponte com o que já aconteceu em 2023, para não estar a falar de factos que sofreram evoluções significativas. Desde já a nota de que esse parecer é de um órgão que reúne vários agentes económicos e sociais e, portanto, o documento que aqui trazemos é um documento que já passou por várias etapas, apesar de eu ser o relator, naturalmente que isso é um documento de compromisso dos vários agentes económicos e sociais do órgão, que recebeu vários contributos ao longo de todo esse processo e que foi, inclusive, a receber contributos no plenário na votação final. Portanto, chamar a atenção de que é um documento consensual, de compromisso entre as várias partes, e esse consenso, ainda bem que foi alcançado na redação que aqui está. Destacaria inicialmente a caracterização do ano de 2022, portanto, foi um ano em que nós assistimos, desde logo no início do ano, à invasão da Ucrânia pela Rússia e, portanto, causou aqui um conjunto de disrupções geopolíticas. Portanto, há aqui o chamado choque geopolítico, que é também o termo que é utilizado na conta, que a seguir despleta um choque de inflação, associado também a um choque energético, e, portanto, esse ano é marcado,
de facto, por esse aspecto, e ainda temos, na Conta Geral do Estado, algumas políticas de mitigação do choque da Covid-19. Aliás, um parênteses em relação a isso, é interessante verificar que o montante que a conta, a execução orçamental, dedica para mitigar as medidas para mitigar os impactos da Covid-19 é até semelhante ao montante que é gasto em termos de mitigação do choque geopolítico. Portanto, a diferença são cerca de 500 milhões de euros a mais nas medidas de mitigação do choque geopolítico face às medidas que ainda prevaleceram no choque da Covid-19, e em 2023 já não temos essas medidas da Covid-19. Também por comparação, em 2023, portanto, são menos de cerca de 2 mil milhões de euros das medidas que ficaram na conta relativamente ao combate à questão do choque geopolítico. É um ano em que a economia portuguesa continua a crescer acima da média da zona euro, evidencia um crescimento de 6,8%, e, portanto, alguns dos valores que agora poderei falar têm pequenas atualizações. O crescimento foi de 6,8% em termos reais do PIB, quase o dobro da zona euro, o que faz com que Portugal prossiga aqui uma estratégia de convergência agora mais significativa em relação à Europa. O PIB per capita, de facto, nos últimos 2 anos, sofreu aqui uma evolução muito considerável em paridade de poder de compra. Em 2021 era de 75% da média europeia, 2022 passa para 79% e 2023 já atinge os 83% da média da União Europeia. O Conselho Económico e Social chama a atenção, não fosse eu dos Açores e como relator representando a região autónoma dos Açores tive essa preocupação, chama a atenção para o facto de que em alguns indicadores, desde logo a começar pela convergência, há alguma heterogeneidade inter-regiões, precisamente em relação à convergência com a Europa. E, portanto, o órgão manifestou preocupação pelo facto das regiões Norte e Centro e também os Açores terem PIBs per capita em relação à média da União Europeia abaixo dos 70% nessa altura, embora os Açores tenham recuperado ligeiramente em 2023, mas acima de tudo devido à diminuição da população e não tanto ao crescimento muito mais acentuado do PIB regional. E, portanto, há essa preocupação aqui manifestada. De facto, é um ano em que esse crescimento se deveu, em larga medida, ao crescimento das exportações de serviços, em particular associadas ao turismo. O Banco de Portugal publicou um estudo em que documenta que cerca de 60% do crescimento de 2022 se deveu às exportações e, em particular, ligadas ao turismo. Portanto, é algo que é de assinalar, esse crescimento das exportações, e o SES assinala que é positivo as exportações atingirem cerca de 50% do PIB. Na verdade, com as contas fechadas, não chegou bem aos 50%, ficou em 49% qualquer coisa, mas de facto é expressivo, embora também o montante das exportações seja considerável e, portanto, o SES faz uma recomendação no sentido de se promoverem, digamos, políticas que permitam uma melhoria das exportações líquidas de importações, não é? Que é um aspecto que é importante verificar. Esse crescimento baseava-se em grande parte nas exportações, também foi caracterizado pela dinâmica do mercado de trabalho, que aliás também se manteve em 2023, com o crescimento do emprego e com níveis de desemprego muito baixos, e portanto, embora o SES também realça que ao nível do desemprego de longa duração, pelo menos em 2022, estava acima da média da União Europeia e o desemprego jovem estava acima da média da União Europeia. Estive a olhar para os valores de 2023 e verifica-se que em 2023 o desemprego de longa duração já convergiu para a média europeia, embora o desemprego jovem ainda se mantenha abaixo da média, o desemprego jovem, portanto, o desemprego de longa duração e o desemprego jovem com piores indicadores, isto é, acima da média da União Europeia, e por isso a preocupação do SES nessas duas variáveis. É um ano em que, devido precisamente ao choque energético e ao choque inflacionista, e digamos que isso foi de forma quase transversal aos países europeus, há aqui um choque externo e os países não acomodaram logo de imediato com valorizações salariais, nomeadamente da função pública. E, portanto, a valorização salarial na função pública neste ano foi de 0,9% e, portanto, foi fácil perceber que houve uma perda do poder de compra das famílias portuguesas nesse ano, quando se atende a qualquer indicador, seja para os funcionários públicos, que foram mais penalizados nesse caso, quer seja comparando também as remunerações médias. Depois, em 2023, já se dá uma recuperação do poder de compra, com valorizações salariais já acima da inflação do ano de 2023.
O SES faz sempre uma reflexão sobre vários indicadores sociais, faz parte da natureza do órgão atender a essas questões sociais e destaca a tendência que se verificou nos últimos anos de redução do risco de pobreza e exclusão social. E, portanto, em 2022, Portugal fica abaixo da média na União Europeia no risco de pobreza e exclusão social, estava acima da média em anos anteriores, isso é um aspecto positivo e mantém-se abaixo da média da União Europeia em 2023. Uma vez mais, chamamos a atenção aqui para o facto de que temos que olhar para o país ao nível das suas várias regiões e há duas regiões em particular, onde esse risco de pobreza e exclusão social deve merecer a atenção dos decisores políticos. Por exemplo, nos Açores e na Madeira, o valor em 2022 era de cerca de 30% e na República, em Portugal, era de cerca de 20%, e nos Açores, em 2023, até há um agravamento deste risco de pobreza e exclusão social, que passa para 31,4%, embora na Madeira tenha melhorado ligeiramente. Portanto, temos também que ver, numa perspectiva de comparação por regiões NUTS 2, há aqui regiões com problemas que importa realçar e, no fundo, ter políticas públicas que atendam à coesão económica e social do país inter-regiões. Só para finalizar estou ali a ver o tempo, ainda temos mais um minuto e pouco, só para finalizar esse enquadramento, digamos assim, nós temos que, de facto, salientar que, apesar da melhoria desses indicadores, tivemos aqui um ano de perda de poder de compra das famílias portuguesas. No que se refere à execução orçamental propriamente dita e de forma sumária, nós tivemos uma melhoria do saldo orçamental e do rácio da dívida pública acima do previsto no Orçamento de Estado. Portanto, essa melhoria do saldo orçamental resultou, em larga medida, pelo crescimento das receitas, em particular das receitas fiscais e, em particular, dos impostos diretos, portanto, acima do que estava previsto no Orçamento de Estado. Apesar desse crescimento da receita, como o PIB nominal superou o crescimento da receita, o peso da receita no PIB diminuiu e o mesmo se verificou em relação à despesa. A despesa cresceu menos que a receita, mas o peso da receita e da despesa no PIB diminuíram pelo facto do PIB nominal ter crescido 11,4%. Daqui da conta, o que se convém destacar, há um crescimento generalizado das rúbricas que compõem precisamente aqui as receitas e as despesas de um modo geral, o que importa realçar pela negativa, embora evidenciando um crescimento consecutivo ao longo dos vários anos, é o facto de não ter sido possível, na conta, a formação bruta de capital fixo, digamos, o investimento público, atingir as metas que o Governo se tinha proposto, que era de representar 3,5% do PIB, e, portanto, ficou aquém dessa representatividade, e, portanto, o Conselho Económico e Social, tal como o Conselho de Finanças Públicas também tinha feito num relatório em que avaliava o investimento que era necessário para repor o capital fixo no país, salienta que falta essa reposição de capital fixo. Isso pode ser importante para manter a qualidade dos serviços públicos. E, portanto, voltando à execução da receita e da despesa, quando nós falamos da receita, no Conselho Económico e Social, entramos no debate da carga fiscal e, portanto, o país atingia em 2022 um nível de carga fiscal de impostos e contribuições para a segurança social que foi um valor que, apesar de historicamente mais alto, é um valor que ainda assim está abaixo da média da União Europeia. Chamar a atenção de que em 2023, com a conta de 2023, há uma ligeira queda na percentagem, precisamente, que os impostos e as contribuições sociais têm no PIB. Portanto, há aqui uma ligeira redução e voltamos a estar abaixo da média da União Europeia em termos de carga fiscal em 2023. O SES faz aqui estou quase a acabar, o SES faz só aqui uma nota importante, tem a ver com, olhando para a forma como o país cresceu, e, portanto, olhando para a forma como evoluiu o saldo orçamental e como foi reduzida a dívida pública, e salienta que essa redução muito significativa do saldo, que é positiva, se ficou de ver, digamos, ao crescimento dos impostos, muito acima do esperado, e, portanto, também se ficou de ver ao facto do investimento público não ter atingido os valores que estavam previstos, digamos assim, no orçamento. E, portanto, o SES recomenda
que seja dada especial atenção a esse facto de que, e eu vou ler aqui o parecer, portanto, os desvios positivos em relação à execução orçamental, no saldo orçamental, tornaram a política orçamental, na sua execução, menos favorável à prioridade assumida pelo SES de um crescimento robusto, socialmente justo e sustentável da economia, com incremento da produtividade. Portanto, salienta, de facto, que volta a ser necessário esse incremento da produtividade. Aliás, o acordo de médio e longo prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, que já foi atingido no conjunto das suas metas, nomeadamente no peso das remunerações, no PIB. Há aqui uma meta que, tanto quanto os dados que nós temos disponíveis, ainda não foi atingido, que é que o crescimento da produtividade até 2026 seja à volta dos 2%, e, portanto, nós estamos com um crescimento de produtividade em 2023 de 1,4% e a previsão para 2024 é de 1%. E, portanto, importa salientar isso. De resto, há outros aspectos que eu poderei, naturalmente, abordar ao longo das próximas intervenções. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro Relator. Vamos dar, então, início à primeira ronda. Inicial há o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Almiro Moreira, cumprimento, e a quem dou a palavra dispõe até 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e do Sr. Relator deste relatório. Também cumprimentar os colegas deputadas e deputados. O Sr. Relator, penso que já fez aqui um breve resumo daquilo que foi o vosso parecer, pelo que eu vou-me aqui tentar focar numa outra questão mais concreta. E começo precisamente pelo PIB per capita. E não obstante o crescimento, e está referido no relatório que o crescimento do PIB foi maior que o da média europeia, o relatório do SES refere que o PIB per capita português, expresso em paridades de poder de compra, representava 77% da União Europeia em 2022, portanto, uma melhoria de 2 pontos percentuais relativamente a 2021, mas muito abaixo dos valores alcançados em 2019 e 8 pontos percentuais abaixo do valor máximo alcançado em 2006. E por isso a minha questão quer isto dizer que, apesar de termos crescido acima da média europeia, os portugueses e Portugal estão hoje mais longe daquela coesão desejada de Portugal com os países mais desenvolvidos da União Europeia e que mesmo tendo um crescimento maior, isto de facto deve-se a que países que entraram depois de nós na União Europeia tiveram um crescimento muito superior ao nosso e por isso até fomos ultrapassados por vários desses países. E por isso, apesar de estarmos a crescer acima da média, estamos pior no ranking da competitividade da União Europeia. Uma outra questão. O relatório refere ainda que a retribuição mínima mensal garantida em 2022 foi fixada em 705 euros, traduzindo um aumento de 6%, um aumento significativo de 6%. E segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, que são referidos no relatório, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou 3,6%. E que, em termos reais, face a 2021, esta mesma remuneração diminuiu 4%. Alertando o SES, no seu relatório, que as implicações sociais e negativas que resultaram desta perda real de remuneração média, decorrente do aumento da inflação, sendo que esta perda, e esta é a parte que eu queria aqui relaxar, sendo que esta perda foi significativa, mais intensa no setor público que no setor privado. Portanto, a minha questão é, quer com isto o SES dizer que, contrariamente ao setor privado, o Governo não teve a necessária e a justa sensibilidade para lidar com o período inflacionista e, com isto, contribuiu de forma mais significativa e mais intensa, usando as vossas palavras, para a perda do poder de compra real dos portugueses. O SES considera também que o grau de execução das medidas orçamentais é ainda insuficiente, não permitindo comparações com o impacto previsto nos orçamentos de Estado e não refere no relatório de que forma é que isto poderia ser resolvido. Eu não sei se têm alguma opinião ou alguma sugestão que possa ser dada aqui a esta Comissão.
Por fim, porque ainda tenho aqui mais algum tempinho, aproveitando, e até nas últimas palavras do Sr. Relator, quando refere que a procura externa líquida passou a contribuir positivamente em 2,1 pontos percentuais para o crescimento do PIB, com uma importante aceleração de bens e serviços, acima da média, e que numa análise mais detalhada repara-se que é a importação dos serviços impulsionadas pelas receitas do turismo que contribui de forma decisiva para este crescimento, ou seja, as exportações de serviços representam 61,2% desse crescimento. Nós, se, por outro lado, olharmos para o crescimento do comércio internacional de bens, excluindo os serviços, verificamos que há cada vez mais uma maior dependência das importações a crescerem ano após ano, mais que as exportações de bens. O que temos é que hoje temos uma balança comercial de bens negativa em 31 mil milhões de euros, quando, por exemplo, em 2015 era de 10 mil milhões de euros. E a minha questão é, se não acha que e termino, Sr. Presidente, não acha que esta política macroeconómica do governo anterior, em que uma aposta maior no consumo e muito dependente do turismo, não nos coloca em situações, por exemplo, de momentos mais atípicos, como a pandemia, numa situação mais frágil e que devíamos também fazer um impulso para o crescimento das exportações de bens e para dar um peso maior a essas exportações na nossa balança comercial. E para já era tudo. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Almiro Moreira. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. Aguiar Teixeira, uma vez que foi, obviamente, interpelado relativamente ao relatório da sua autoria. Sr. Doutor, dispõe também de 5 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Pronto, salientar que, em relação à convergência de Portugal com a União Europeia, pronto, o que o SES assinala é que, de facto, há aqui uma retoma do processo de convergência, o que é muito positivo. Eu próprio fiquei surpreendido, como economista, digamos assim, com os valores, não é? Portugal, e há uma atualização dos valores que aí estão, não é? O valor que é referido na conta é de 77%, mas os dados atualizados são de 79%. E, portanto, nós até, os dados são melhores, os mais atuais, relativamente a 2022, do que os que constavam do parecer do SES na altura em que foi elaborado. Mas um país que, em 2021, tem um PIB per capita em paridade de poder de compra de 75% e que em 2 anos passa por 83%, no entender do SES, é de salientar essa convergência. Naturalmente que houve alturas no passado em que o país já esteve com um PIB per capita superior face à União Europeia, mas, no entender do SES, pronto, é de salientar que agora esteja a ser retomada uma trajetória de convergência. Em relação à perda de poder de compra, portanto, foi evidente em 2022, mas também, um pouco como economista, olhando para aquilo que foi a reação dos vários países à Covid-19, digamos que foi um impacto externo, um choque externo, que normalmente os países, numa primeira, à partida, não têm uma reação tão assertiva como têm mais no médio e longo prazo. E o que se verifica depois é que em 2023 já há uma correção dessa perda de poder de compra e, portanto, ao nível dos funcionários públicos já há uma reposição não há uma reposição, portanto, há um ganho do poder de compra em 2023. De facto, em 2022, tal como nós salientamos aqui no parecer, as remunerações da função pública tiveram uma valorização de 0,9%, o que foi insuficiente face aos níveis de inflação de 7,8%. Mas pronto, sob o ponto de vista do SES, o que estamos aqui é salientar que esse é um aspecto negativo daquilo que foi o rendimento disponível das famílias, com particular incidência, por exemplo, em famílias que tinham o crédito à habitação, como nós sabemos, o aumento das prestações do crédito à habitação, famílias monoparentais, por exemplo, em especial mães solteiras, e, portanto, nós tivemos muitas famílias que viram a sua situação prejudicada por via desse aumento galopante da inflação, não acompanhada por remunerações, e, portanto, é um facto de que ocorreu essa perda de poder de compra. Aliás, já fiz questão de incluir na conta um gráfico que aí está, que é revelador agora numa outra análise, de facto, do estado, de como nós ganhamos pouco em Portugal. Portanto, o gráfico que nós temos aí da remuneração
das remunerações dos trabalhadores por conta de outrem revelam que em 2022 praticamente 3/4, que é muita gente, não é? 3/4 dos trabalhadores por conta de outrem oferiam menos do que 1.000 euros. E, portanto, nós temos, de facto, aqui um problema de baixos rendimentos que importa ser solucionado ao longo do tempo. E, portanto, essa questão, de facto, a perda de poder de compra foi mais acentuada no setor público. Em relação à sugestão de haver um maior detalhe na forma como a conta apresenta a execução de algumas medidas, o que nós entendemos é que o Orçamento de Estado contém um conjunto de medidas que estão devidamente detalhadas e seria importante que a conta, para além de apresentar alguns desvios em relação aos grandes agregados, também fosse um pouco mais detalhada na apresentação de desvios face ao orçamentado em algumas medidas que tinham sido previstas para o orçamento, não é? Portanto, a análise de desvios para nós é fundamental. Aliás, basta ver o parecer assenta muito numa análise do desvio face ao orçamentado e, portanto, seria bom ter uma conta mais detalhada, quase medida a medida, dos desvios daqueles que foram as medidas orçamentais, precisamente em todas as áreas. Em relação à questão das contas externas, é sempre de salientar aqui o crescimento das exportações. O ideal seria, como nós referimos aí, que houvesse uma melhoria não só das exportações, mas da diferença entre as exportações e as importações, isto é, das exportações líquidas. Mas aqui, se me permite também, olhando para os dados que estão disponíveis, a conta de 2022 apresenta necessidades de financiamento em termos de contas externas de 0,6 em percentagem do PIB, portanto é uma situação de déficit, digamos assim, em termos de contas externas, quando em 2021 havia capacidade de financiamento de 0,9% do PIB e tive a ver a conta de 2023, até houve uma recuperação aqui em 2023, passamos numa situação de necessidades de financiamento em termos de contas externas para capacidade de financiamento e em 2023 o valor que fui consultar é de 2,6% do PIB, daquilo que é o saldo das contas externas, não é? E, portanto, mas acho importante, e o SES considera importante, que deve haver um reforço das exportações de serviços, acompanhada também de um reforço das exportações de bens, para se conseguir melhorar as exportações líquidas de bens e serviços. Penso que respondi às questões que tinha colocado. Muito obrigado, Dr. João Aguiar Teixeira. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Igualmente cumprimento e a quem dou a palavra por até 5 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, quero, antes de mais, começar por cumprimentar o Dr. Paes Antunes, Presidente do Conselho Económico e Social, naquela que é a primeira vinda a esta comissão. Agradecer também ao professor João Aguiar Teixeira, que foi conselheiro e relator deste parecer, não apenas o trabalho realizado no momento da elaboração da conta, mas aqui na exposição que aqui nos trouxe, uma exposição sucinta e clara daquilo que esteve em causa na elaboração do parecer. Se me permitem, e numa nota um pouquinho paralela e aproveitando a presença do Sr. Presidente do SES, eu gostaria de, não tem a ver com a Conta Geral do Estado, mas tem a ver com outro processo que esta Comissão em que se encontra a trabalhar, que tem a ver com a apresentação e a discussão das grandes opções 2024-2028. Obviamente que os requisitos legais exigem que a apresentação das grandes opções seja acompanhada, bem, esta Assembleia, pelo parecer do Conselho Económico e Social. Sabemos que neste momento o Conselho Económico e Social tem em curso o processo de elaboração do documento. O que é um facto é que neste requisito não houve o cumprimento, no fundo não houve o cumprimento deste requisito na medida em que estamos a discutir uma conta, umas grandes opções sem o referido parecer do SES. E, portanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social qual é o seu entendimento relativamente ao não cumprimento deste requisito. Agora, passando para aquilo que é o âmago desta sessão,
Estamos cientes, e uma nota de agradecimento também, do esforço, do empenho de todas as entidades que estão no SES e contribuíram para a elaboração deste documento, naquilo, como o Sr. Relator disse, num trabalho nem sempre fácil para se alcançar um documento equilibrado, de qualidade, de compromisso, mas que este é um parecer que reflete esse consenso. E, portanto, é nesse sentido que também gostaríamos de realçar. Obviamente que o Sr. Relator já referiu aqui aquilo que são os elementos essenciais da caracterização do ano 2022, daquilo que é sublinhado também na conta geral do Estado, e, portanto, não vou repetir ainda que todos os elementos, ainda que gostaria de destacar 2 ou 3 elementos. Um que tem a ver, de facto, com um crescimento económico muito significativo, quase o dobro da União Europeia, e realçar aqui, ou de sublinhar aqui, a nota sobre o processo de convergência que foi retomado nesses anos. A questão da melhoria da competitividade, e aqui não nos revemos minimamente na posição que o PSD acabou de expressar, as contas e os indicadores sobre o nosso comércio externo são bem elucidativos dos ganhos de competitividade que neste ano foi conseguindo. Portanto, conseguimos atingir quase 50% das exportações em termos de percentagem do PIB. Mas também conseguimos, neste quadro, responder aos desafios da Covid, responder aos desafios da pressão inflacionista, responder aos desafios da pobreza, ou pelo menos parcialmente responder aos desafios da redução da pobreza. Tudo isto num quadro de consolidação, de prosseguimento da consolidação das contas públicas. E, portanto, obviamente, só mesmo das notas que nos deixou, parece claro que há uma avaliação positiva do exercício de 2022 e também da própria conta geral de 2022. E, portanto, se pudesse um pouco desenvolver isto, agradecíamos. Obviamente, também nos revemos em algumas preocupações que deixaram, a necessidade de mais informação, a necessidade de, nomeadamente, em ter preocupações quanto ao desemprego jovem, quanto à pobreza em certos grupos, ou sobretudo em certos grupos como as famílias monoparentais, e, portanto, são matérias que, para este grupo parlamentar, são matérias que também para nós exigirão um acompanhamento. Uma nota relativamente, e vou concluir, só uma pergunta, nomeadamente naquilo que refere em termos de falta de informação. Sabemos que, nomeadamente em 2022, há um conjunto acrescido de entidades que já prestaram a informação ao abrigo do SNCP, do Sistema Normalizado de Contabilização na Administração Pública. Prevê-se que isto seja integralmente em 2026. Se veem que isto poderá ser um contributo importante para ir ao encontro de algumas das preocupações que o SES reiteradamente tem dito sobre a insuficiência de informações. Depois, para finalizar, só uma nota sobre a questão da carga fiscal. Obviamente, registramos o que aqui foi dito, uma carga fiscal abaixo da média europeia, e que, do nosso ponto de vista, tem muito a ver com o próprio dinamismo da economia, o dinamismo do mercado de trabalho. Concluindo, Sr. Presidente, e obrigada por esta tolerância, há outro aspecto que já aqui foi sublinhado, quer na apresentação do Sr. Relator, quer antes, que tem a ver com a insuficiente valorização salarial, portanto, é fruto de uma inflação elevada. Obviamente que nos anos subsequentes, registar que o acordo de valorização dos salários de 2000, quer no setor privado, quer na administração pública, vem de certo modo compensar ou corrigir esta situação, e, obviamente, a redução da carga fiscal sempre esteve presente, a redução dos impostos, nomeadamente dos impostos sobre o trabalho, sempre estiveram presentes como preocupações deste grupo parlamentar, contrariamente ao que parece ser a situação atual, em que, nomeadamente, assistimos ao agravamento de impostos sobre os combustíveis. Muito obrigada, e que vão ter, obviamente, impactos no rendimento das famílias. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. A palavra ao Sr. Dr. João Aguiar Teixeira para responder. Faça favor. Muito bem. Obrigado, Sra. Deputada. De facto, na síntese conclusiva, é possível verificar que em tudo o que são comentários sobre quer
quer o crescimento económico, quer o contributo para o crescimento económico e a execução orçamental, globalmente são comentários positivos, não é? De facto, esse processo de convergência é de assinalar. Não podemos também, ao mesmo tempo, revelar alguma preocupação e chamar a atenção de que é preciso perceber até que ponto é que estamos a viver uma situação conjuntural. Portanto, nós temos um estudo do Banco de Portugal, salienta que cerca de 30% do aumento da receita fiscal em 2022 terá resultado diretamente do contexto inflacionista, da inflação. E, portanto, interessa perceber até que ponto é que, num contexto mais normal de funcionamento da economia, com a inflação a rondar os 2%, portanto, quando deixar de existir, de certa forma, aqui um implemento das receitas fiscais por via da inflação, até que ponto é que conseguimos manter as contas equilibradas. Mas esse é, de facto, uma preocupação do SES, de salientar aqui o bom resultado em termos orçamentais e de redução da dívida pública, mas ao mesmo tempo chamar a atenção para isso, até porque na síntese conclusiva, uma das coisas que também chamamos a atenção tem a ver com as contribuições para a segurança social. De facto, o dinamismo do mercado de trabalho levou a um aumento significativo das contribuições para a segurança social, mas, tal como o próprio Tribunal de Contas salienta, nesse ano houve uma diminuição da rentabilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, o montante que está nesse fundo passou a ser menor em termos do número de anos que conseguiria manter o sistema autónomo, digamos assim. E, portanto, o SES chama a atenção para o facto de não se poder também sobrevalorizar essas contribuições sociais, dado o contexto em que ocorreram, e, portanto, importa perceber como é que se vai comportar a economia num contexto de maior normalidade, pelo menos em termos de política monetária. Mas é de facto salientar aqui a convergência medida pelo PIB per capita. Naturalmente que há outros indicadores, nós sabemos que há um conjunto de índices que medem os processos de convergência entre os países. Se nós atendermos aqui, para além do PIB per capita, se atendermos a indicadores sociais, olha, fazendo aqui uma comparação com uma região que eu conheço melhor, os Açores, não é? Os Açores aumentaram o seu PIB per capita, acima de tudo porque diminuiu a população. Portanto, não é pela via mais desejável. Os Açores têm agora um aumento de 3 pontos percentuais no PIB per capita, mas os indicadores sociais, em termos de risco de pobreza e exclusão social, agravaram-se. E, portanto, interessa ter um PIB per capita e, ao mesmo tempo, a nível de outros indicadores sociais, importa também ter essa convergência. Em relação à informação que o SES aponta muitas vezes como sendo insuficiente, portanto, de facto, tem havido melhorias de ano para ano a esse nível e, portanto, eu penso que o sistema de contabilidade pública, certamente, e a informação que tem sido reportada pelas entidades vai contribuir para isso. No entanto, salienta também o SES que, ao nível das empresas públicas, seria importante perceber melhor o contributo, de facto, das empresas públicas para as contas, não é? Para a execução orçamental e, portanto, maior informação por parte do contributo das empresas públicas para a execução orçamental. Em relação à carga fiscal, o SES salienta de facto, aqui o progresso, aliás, o bom desempenho ao nível dos impostos, e em particular de um imposto que é muito o indicador daquilo que é a dinâmica da economia, que é o IRC. O IRC cresceu mais do que 50% em 2022, cerca de 57%, se não me falha a memória, e cresceu de forma muito significativa em 2023, e, portanto, acho que há aqui um novo paradigma, de facto. É importante ter um IRC a crescer, não por via de um aumento da taxa de IRC, mas porque as empresas são mais rentáveis, não é? As empresas têm resultado de impostos maiores e, portanto, têm uma maior contribuição fiscal. Isso é um sinal do dinamismo da economia e é bom, de um modo geral, que o aumento de impostos advenha daí. Aliás, o SES faz uma recomendação para um desagravamento fiscal com prioridade para o IRS. Como vimos, isso foi atendido em parte nos orçamentos seguintes, mas, de facto, ter um aumento de impostos por via do IRC é muito positivo, portanto, é de facto assinalável esse dinamismo económico. Espero que seja mantido no futuro, para bem de todos nós. Portanto, não significando, esse aumento do IRC não significa necessariamente que as empresas estão numa pior situação porque estão a pagar mais imposto, simplesmente significa que estão mais dinâmicas, mais rentáveis, e esse aumento da rentabilidade faz com que mais empresas paguem
IRC, e isso é positivo. Muito obrigado. Doutor, concluiu? Sim. Muito obrigado. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Cumprimento a quem dou a palavra. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados. Cumprimentar também o Sr. Presidente do SES, o Sr. Dr. Luís Pais Antunes e o Sr. João Aguiar Teixeira. É um gosto, Sr. Luís Pais Antunes, recebê-lo aqui na Assembleia da República após a audição que tivemos, que antecedeu a sua eleição. Salutar, em primeiro lugar, o que lhe disse na altura da sua audição, a importância deste órgão constitucional que é aglutinador de pontos entre parceiros, quer na consultadoria, quer na concertação social. Não deixa de ser interessante pensarmos que hoje estamos aqui para discutir a Conta Geral do Estado de 2022, estamos já a falar no Orçamento de Estado para 2025, já vai aqui um hiato de mais de 2 anos e meio, e irá a plenário, depois desta sua audição e do relatório que será feito na Comissão competente, irá a plenário para a semana, em princípio, e discutir-se-á durante 42 minutos o que foi um ano inteiro de 2022. E em comissões pouco mais que os 42 minutos. Mas é esta a forma que está implementada. Nós estamos aqui para discutir o orçamento, a Conta Geral e em poucos minutos, mas discutimos o Orçamento de Estado durante dias, durante semanas e durante muito mais tempo. No seu parecer do SES e da Conta Geral de Estado para 2022, refere que ainda continuam a verificar-se algumas limitações na comparabilidade entre as políticas definidas no Orçamento de Estado e a sua execução. Lá está. Precisamente, o Orçamento de Estado dá-se uma maior importância e há aqui várias limitações depois para podermos comparar o que é que foi previsto, o que é que foi programado e o que é que foi executado. Considero também importante a informação sobre o grau de execução das medidas orçamentais que foram insuficientes, não permitindo uma comparação com o impacto total previsto no Orçamento para 2022. Salienta também, no seu relatório, à imagem de anos anteriores, ainda é deficiente a apresentação das contas das empresas públicas e do seu contributo para o apuramento do saldo global, ou seja, aqui há alguns problemas na consolidação das contas das empresas públicas. Realça também que não é suficientemente clara a informação relativa à aplicação territorial e setorial do investimento público, nem sobre os impactos de género na execução orçamental. Observam-se melhorias, no entanto, das últimas prestações de contas dos anos anteriores na clarificação e na desagregação da informação por sistemas em termos de segurança social, referindo e sugerindo a continuidade e o seu aprofundamento. É de referir que no ano de 2022 houve um forte crescimento económico que tinha sido antecedido por 2 quedas abruptas do Produto Interno Bruto, mas nesse ano recuperou-se 6,7%, acima até do previsto. Já estávamos quase no fim da pandemia e dos seus efeitos, mas ainda não tinha sido retomado a queda abrupta do que tinha sido efetuado em 2021 e 2022. E, portanto, há aqui vários problemas que depois adviram, também com os efeitos da guerra, com os efeitos colaterais da pandemia e veio a inflação. No seu relatório também nos refere aqui um Portugal a 2 velocidades. A velocidade das regiões mais ricas, entre aspas, com melhor poder de compra para os cidadãos, Lisboa, Algarve e Madeira, e aquelas em que apresentam um PIB inferior a 70% da média da União, que é o caso do Norte, do Centro e dos Açores. O SES também nos refere que gostaria que o CGS tivesse uma análise mais exaustiva dos desvios face às suas previsões. Há aqui um problema de aumento de receitas fiscais pela via da inflação e das receitas do IVA. Recomenda, no entanto, um desarguamento de impostos para os rendimentos de trabalho, nomeadamente o IRS.
Eu gostava de lhe perguntar, porque face ao relatório nós vimos as suas várias recomendações, mas na audição que teve nesta casa e a seguir falou que o SEST deveria enfrentar novos desafios e constrangimentos de natureza social e estrutural, e quer também no enquadramento legislativo, e que estaria na altura de repensar o seu funcionamento e a lei. E eu pergunto-lhe se, com esse pensamento, e para terminar, Sr. Presidente, com esse pensamento, o que é que seria diferente em 2022 se tivesse havido, na definição de políticas públicas, um maior papel interventivo de participação na monitorização dos acordos que são celebrados em consultação social pela estrutura do SES, e que o que é que teria sido diferente na definição de políticas públicas que se refletiria de forma melhor nestas contas que estão a dar o seu parecer. Continuo a entender que este repensar da lei é absolutamente necessário e que as contas públicas poderiam ser diferentes se houvesse esse aprofundamento, dada a importância que tem o Conselho Económico e Social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra então ao Sr. Presidente do SES, faz favor. Eu pedi ao Sr. Presidente que me passasse a palavra, porque queria, desde logo, dizer que não me esqueci da questão que foi colocada pela Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, mas ia sugerir, até porque há outro tipo de questões, como esta que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira colocou agora, e eventualmente haverá outras intervenções de outros grupos parlamentares relativamente ao tema das grandes opções 24 e 28, e eu preferia juntar essas respostas e não estar a responder individualmente a cada uma. E assim esgotávamos primeiro a discussão do parecer sobre a Conta Geral do Estado 22, e depois as outras questões que são mais de atualidade ficariam para o fim, se estivessem de acordo. Sr. Presidente, eu não percebi apenas a questão do repensar da lei. Essa é para mim. Pois, eu estava a ver aqui. Não tem a ver com a conta. Pois, muito bem. Portanto, então, perguntas diretas para mim. Posso fazer aqui alguns comentários aos aspectos que salientou. De facto, nós temos chamado a atenção de que seria importante ter uma conta geral de Estado, e já houve melhorias a esse nível, mas infográfica, não é? Portanto, uma conta para o cidadão comum. Em vez de termos um conjunto de tabelas com letra, se me permite aqui a expressão, com letra 8 ou letra 9, quer dizer, seria importante nós termos aqui, de facto, uma parte da conta que fosse possível a um cidadão comum interpretar minimamente, perceber, face às medidas que tinham sido iniciadas no Orçamento de Estado, em termos sociais, complementos para idosos ou valorizações salariais, o que quer que seja, que depois houvesse uma comparação direta com a execução dessas medidas e, portanto, eu penso que até aproximaria os cidadãos e as cidadãs da análise das contas públicas, que seria interessante esse aspecto. A questão da aplicação setorial também nos parece muito importante. Como nós vimos, nós temos níveis de crescimento diferenciados ao nível das regiões do país e, portanto, seria importante perceber qual é a aplicação que há, por exemplo, ao nível de fundos comunitários ou de outras medidas que aqui estão ao nível do investimento público. A conta também poderia revelar um pouco mais de detalhe sobre essa aplicação territorial. O impacto de género é algo que nos parece importante, não é? Isso já acontece em alguns documentos públicos, mas seria importante perceber também qual é o impacto que algumas dessas medidas orçamentais têm nos homens e nas mulheres de forma diferenciada. E, portanto, a análise dos desvios, uma vez mais, já salientei quando respondi à Sra. Deputada do PS, que, de facto, nos parece também que a conta poderia ir um pouco mais além. Por exemplo, nós quando analisamos o relatório da conta do Conselho de Finanças Públicas, me parece tecnicamente muito bem elaborado, que é o primeiro relatório, o Tribunal de Contas surge mais tarde, portanto, que o primeiro relatório que surge é um relatório que é muito mais fácil de entender, no sentido em que, em vez de estarmos só a fazer comparações de 2021 com 2022, não é? Como nós sabemos, comparar às vezes 2 anos consecutivos pouco ou nada nos diz sobre aquilo que é a tendência, portanto, podíamos ter aqui, ao nível de comparações na conta, comparações desde 2012, ou desde 2015, ou desde 2019, que nos permitisse aferir um pouco melhor qual é a linha de tendência em relação à execução orçamental.
era preferível do que estar apenas a achar que não atingir o valor orçamentado, se fica abaixo do orçamento é um aspecto negativo, se fica acima do orçamentado é um aspecto positivo, por exemplo. Isso às vezes uma comparação de um ano para o outro não nos diz nada e, portanto, seria importante ter aqui algumas comparações em termos de tendências para um número maior de anos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João Aguiar Teixeira. E agora, previsivelmente, para concluir a primeira ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Núncio. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma palavra de cumprimento ao Dr. Luís Pais Antunes, ao relator João Aguiar Teixeira, pelo trabalho que desenvolveram no parecer à Conta Geral do Estado de 2022. E eu começaria por dizer e agradecer esse trabalho, que me parece um trabalho bem feito, sólido, objetivo, e a análise que é feita, para além de sólida e objetiva, é uma análise preocupante do ano de 2022 em diversas áreas, designadamente áreas sociais, mas também áreas financeiras. E eu destacaria 5 áreas que me parecem que merecem uma análise mais aprofundada, porque correspondem a áreas em que, de facto, o país não está bem e não estava bem em 2022. Desde logo, a perda real de remuneração média, que teve um impacto muito maior no setor público que no setor privado. Em segundo lugar, uma taxa de desemprego jovem que atingiu uns impressionantes 19%, muito acima da média da União Europeia. Em terceiro lugar, uma população em risco de pobreza que atingiu os 20%, sendo que, como sabemos, se nesta taxa se incluírem pessoas que já estão a receber apoios sociais, este valor sobe substancialmente. Em quarto lugar, e em termos orçamentais, o Conselho Económico e Social identifica que os resultados, o saldo orçamental de 2022 foi conseguido fundamentalmente em virtude de 2 fatores. Por um lado, um aumento significativo da receita de impostos, que resultou da inflação, e, em segundo lugar, um corte significativo no investimento público, que permitiu obter o saldo orçamental de 2022, mas comprometendo seriamente os serviços públicos, como, aliás, é óbvio para qualquer pessoa, tenha votado à esquerda ou à direita. E, finalmente, na questão dos impostos, a recomendação que é feita para haver um desagravamento fiscal e, designadamente, esse agravamento abranger o IRS. E eu, relativamente a estas 5 constatações, a estas 5 análises e conclusões feitas no parecer, eu gostaria de fazer 5 perguntas relacionadas precisamente com estes 5 temas. Primeira questão, perda da remuneração média que ocorreu em 2022, e gostava que se pronunciasse sobre a razão da diferença, e eu diria uma diferença significativa, entre o que aconteceu no setor público e o que aconteceu no setor privado. O que é que o setor privado fez, em termos de medidas, que permitiu que a redução da remuneração média no setor privado tenha sido muito menor do que aquela que ocorreu nos serviços do Estado e da responsabilidade do Governo da altura. Em segundo lugar, a taxa de desemprego jovem de 19%. Continuamos muito acima da taxa média europeia, e a crescer a taxa de desemprego jovem, sabemos também que 30% dos jovens nascidos em Portugal emigraram para o estrangeiro, ou seja, não estão incluídos nesta taxa dos 19%. E por isso, que medidas é que é possível propor, é possível trabalhar no sentido não só de reduzir a taxa de desemprego jovem, mas também permitir uma maior retenção de jovens em Portugal e mesmo convidar os jovens que emigraram durante o Consulado Socialista a regressarem a Portugal e a acreditarem novamente no futuro do nosso país. Depois,
o facto de a população em risco de pobreza ter atingido os 20%. Isto continua a ser um valor muito significativo, significa que as remunerações médias dos portugueses continuam muito baixas, continuamos a ter um país que não cria suficientemente riqueza para permitir que uma parte da sua população viva com níveis de bem-estar que se afastem dos níveis de pobreza, e também gostaria de o ouvir sobre essa matéria. Depois, relativamente ao saldo orçamental, é referido expressamente que a política que foi seguida em 2022, que teve como consequência o aumento significativo da receita fiscal e a redução do investimento público, contraria, e eu cito, a posição e a prioridade assumida pelo Conselho Económico e Social de um crescimento robusto, socialmente justo e sustentável da economia, com o incremento da produtividade, dos rendimentos e das condições de vida e de trabalho. Eu penso que esta é uma crítica justa a uma política orçamental que foi seguida e que teve um conjunto de consequências muito negativas a nível social em Portugal. E, finalmente, Sr. Presidente, se me der esta última tolerância, é referida e é recomendada, penso eu, no parecer, um desagravamento fiscal a incidir especificamente no IRS. E é referido como justificação para esse desagravamento que esse agravamento terá como consequência estimular o emprego e o investimento. E eu aqui não posso deixar de lhe perguntar, tendo em conta um conjunto de estudos que existem e evidência empírica hoje que a redução do IRC é o principal instrumento fiscal, não só para estimular o investimento, mas também para estimular o aumento de emprego, porque é que a redução do IRC, que diga-se, em Portugal tem a taxa das taxas mais elevadas ao nível europeu, não consta também nas recomendações do Conselho Económico e Social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. A palavra ao Sr. Dr. Luís João Aguiar Teixeira. Faça. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Portanto, há aqui questões que procurarei responder, há outras que se calhar vão um pouco além daquilo que poderá ser o âmbito daquilo que foi o parecer do Conselho Económico e Social, mas procurarei responder a todas as questões que aqui colocou. Em relação à perda de remuneração média, portanto, aqui é uma evidência, portanto, a atualização salarial na função pública em 2022 ficou muito aquém da taxa de inflação. Sabemos que esse processo foi um processo bastante dinâmico e, portanto, o que lhe posso dizer é que, pronto, embora estejamos aqui para analisar a conta de 2022, o que posso dizer é que, olhando para os valores da execução de 2023, que já a conta é pública, não é? Já há uma reposição do poder de compra. Portanto, em 2023, a valorização salarial na função pública já permite aos funcionários públicos, pelo menos naquele ano, ter uma reposição do poder de compra. Não sei, não vi ainda estudos que o digam que no conjunto, não sei como é que vamos estar num horizonte de 4 ou 5 anos, se de facto houve uma recuperação do poder de compra de todo esse choque inflacionista, mas pelo menos há aqui uma correção em 2023, mas é nítido que em 2022 houve uma perda muito significativa do poder de compra dos funcionários públicos. Em relação ao desemprego jovem, o SES também assinala, aliás, o SES, porque tem muitas entidades do setor social, não é? É normal que olhe para essas questões, é uma preocupação nossa atender essas questões do desemprego. O desemprego jovem de facto está acima da média da União Europeia. Aqui o que não está dito no parecer, mas posso dizer como professor universitário, aliás, também se calhar digo aos meus alunos, que penso que a solução passa muito pelas qualificações, o salto que tem que ser dado ao nível das qualificações e portanto, temos que continuar a qualificar os nossos jovens, para além de outras medidas e políticas orçamentais, políticas públicas que possam ser acompanhadas. Mas aqui, digamos que não compete muito ao SES estar a propor medidas em específico para combater essa situação, mas o SES, a solução de compromisso foi salientar, de facto, que é um problema ao nível do desemprego jovem. Em relação ao risco de pobreza,
o SES volta a salientar, aliás, já o tinha salientado no parecer de 2021, que de facto o risco de pobreza é um problema no país, mas salienta que em 2022 ficamos abaixo da média europeia. E utilizando uma estatística que é comparável com todos os restantes países, isto é, o valor que aqui está de cerca de 20%, é após as prestações sociais e, portanto, é comparável com os outros países europeus também após prestações sociais. E, portanto, salienta o facto de Portugal ter ficado em 8º lugar no risco de pobreza e exclusão social em 2021 e agora passa para 12º lugar, portanto tem aqui uma melhoria de 4 lugares, mas não deixa de ser preocupante nós termos 20% dos portugueses ainda em risco de pobreza e exclusão social, e o SES salienta essa preocupação. E principalmente também a preocupação interregional, que como é aqui evidenciado no relatório. Em relação ao saldo orçamental, de facto referi bem o parágrafo que nós temos sobre a forma como ele é atingido, e esse parágrafo depois pode ser complementado com o tal gráfico inicial em que se vê que 3/4 dos portugueses por conta de outrem têm uma remuneração inferior a 1.000 euros, e de facto o SES, já desde há muito tempo esta parte, tem uma preocupação com os baixos rendimentos que ainda existem em Portugal e, portanto, salienta essa situação e ao mesmo tempo que temos baixos rendimentos também acaba por haver alguma desigualdade, não é? E, portanto, o rendimento médio está muito acima, o rendimento médio está acima dos 1.000 euros em Portugal, mas depois temos 3/4 da população com rendimentos inferiores a 1.000 euros, o que revela aqui, de facto, não estamos perante uma distribuição minimamente equilibrada em termos daquilo que poderá ser a distribuição do rendimento, mas esse risco de pobreza, de facto, a execução orçamental tem uma melhoria, é alcançado por essa via, e daí nós salientarmos que seria importante também o reforço da via da produtividade no futuro, aliás, como eu referi na minha apresentação inicial, dos vários aspectos que o acordo de médio prazo assinala, basicamente 3 aqui importantes, que têm a ver com o peso das remunerações no PIB, já terá sido atingido, estamos acima da média da União Europeia, a valorização salarial, portanto, que a meta era de 5,1%, também foi atingido recentemente. O que não estamos a conseguir atingir é o crescimento da produtividade de 2% até 2026, anualmente, porque em 2023 o valor será de 1,4% e a previsão para 2024 será de 1%. Portanto, de facto, ainda há aqui algum trabalho a fazer em termos do crescimento da produtividade. Aliás, o próprio Conselho Económico e Social, portanto, que teve como relator, agora esqueci-me do nome do relator que fez o trabalho, que é o atual Ministro da Educação, se me permite, exatamente, fez um trabalho sobre a produtividade e que é um trabalho importante nessa matéria. E o desagravamento fiscal, eu posso lhe dizer que esse parágrafo que consta do parecer terá demorado cerca de 40 minutos a ser redigido. Isto é um daqueles parágrafos que é preciso fazer um compromisso. Haverá pessoas no Conselho Económico e Social que entendem que a redução, se calhar, seria pelo IRC. Haverá outras, nesse caso, aparentemente maioritárias, que entendem que será pelo IRS. E como relator, abstive na minha opinião e plasmei aquela que foi a opinião do órgão consensualizada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. João Aguiar Teixeira. Vamos então à segunda ronda. Eu tenho 3 inscrições, passei a 4 e creio que 4 é o número definitivo. O primeiro dos senhores deputados inscritos, o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, dispõe de 2 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente do SES, Dr. Luís Pais Antunes, bem como o Dr. João Aguiar Teixeira, e agradeço a presença dos dois. No parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022, o SES salienta que as medidas excepcionais de mitigação da Covid-19 no âmbito da Segurança Social foram financiadas na íntegra por transferências do Orçamento do Estado. No entanto, a execução orçamental não permite identificar se o Orçamento do Estado também financiou as medidas de mitigação do choque inflacionista. Esta impossibilidade de identificação leva, na nossa opinião, a um decréscimo do rigor na prestação de contas aos cidadãos. O SES recomenda, e bem, que a Conta Geral do Estado deveria ter uma versão adicional simplificada e menos técnica, que permita aos cidadãos entender o reporte de contas de forma mais fácil e célere,
e leva assim o cidadão comum a perceber o grau de cumprimento das políticas orçamentais, podendo deste modo analisar de forma sustentada o desempenho dos executivos. Posto isto, importa entender de que forma, na sua opinião, podemos instar os governos a adotar esta recomendação e qual seria o modelo de apresentação de um formato simplificado da Conta Geral do Estado para a análise dos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. A palavra agora ao Sr. Deputado Almir Moreira. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer aqui só um pequeno comentário inicial relativamente ao referido sobre o ganho real das remunerações brutas em 2023. É verdade que isso aconteceu, segundo o destaque do Instituto Nacional de Estatística, mas também é verdade que esse crescimento não cobriu as perdas verificadas em 2022 e volta a ser verdade que o contributo do privado foi mais forte que o contributo do setor público para esse crescimento. Portanto, só deixar aqui esta nota, portanto, acaba por se repetir o que se verificou em 2022, ainda que com melhorias em 23 e ainda bem do ganho real das remunerações. Mas a minha questão era muito rápida. O Sr. Relator referiu na sua intervenção e até em algumas das respostas que deu que a falta de investimento público verificada em 2022 contribuiu de forma decisiva, diria, para a melhoria das contas públicas e para o saldo orçamental, mas, por outro lado, prejudica a falta desse investimento, prejudica a qualidade dos serviços públicos e, naturalmente, a qualidade de vida das portuguesas e dos portugueses. E a minha questão era se conseguem detectar alguma área ou algum setor em que essa falta de investimento fosse mais notada e em que tenha contribuído de forma mais decisiva para a perda da qualidade de vida dos portugueses, nomeadamente nas áreas mais sociais. E era só. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Almir Moreira. Palavra agora ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que dispõe de 2 minutos, que o parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do SES, Sr. Relator, e quero agradecer a exposição que aqui fizeram e os esclarecimentos que até agora têm vindo a dar, e penso que um dos dados mais relevantes que apreendi daquilo que é o relatório, e acho que interessa particularmente ao Governo português e aos partidos que suportam o Governo português, que é a confirmação também através do Conselho Económico e Social, que é um órgão plural, como o Sr. Relator aqui indicou. Há conclusões que até demoram cerca de 40 minutos a consensualizar, mas é claro a boa saúde das empresas portuguesas. E acho que isto é muito importante. Essa boa saúde das empresas portuguesas é manifestada desde logo naquilo que é a receita recorde de IRC. Nós estamos hoje, em 2024, a ver a conta geral de 2022, mas não podemos ignorar o que se passou em 23 e os dados que já temos em 24. Nós temos uma receita recorde de IRC que, com um contexto em que não houve subida de taxas, antes pelo contrário, houve descida dos impostos. Esse bom desempenho da economia e das empresas portuguesas é bastante alicerçado naquilo que é o peso das exportações no PIB e naquilo que depois decorre do recorde que temos de emprego em Portugal, de mais de 5 milhões de trabalhadores neste momento no mercado de trabalho. E do ponto de vista do rendimento real, eu acho que é importante que, quando se colocam algumas questões, se tenha também previamente ouvido aquilo que o orador aqui disse. O orador teve o cuidado de dizer aquilo que tinha sido o PIB per capita em paridade de poder de compra em 2023, que atingiu 82,1% e, portanto, aquela ultrapassagem, ou suposta ultrapassagem conjuntural que tem sido repetida relativamente a Portugal em relação aos países de convergência, é algo que está desmentido por aquilo que são os números. E a realidade é que o rendimento real das famílias, termino já, Sr. Presidente, continua a subir. Não apenas 2022 foi um ano absolutamente excepcional, estamos a falar do levantamento das medidas de apoio do Covid, do início da crise inflacionista, mas aquilo que nos dizem já os dados de 2023, para terminar, Sr. Presidente, é que o rendimento real cresceu 1,4% acima da média e que no primeiro trimestre de 2024, de acordo com a OCDE, Portugal teve o aumento de rendimento de 6,7%,
mais uma vez, acima da média da União Europeia, tendo reposto aquilo que é o rendimento desde 2019, ou seja, desde a crise pré-pandemia. E por isso quero agradecer, terminando com a questão relativamente ao risco de pobreza. Acho que é muito importante um dado que frisou, que nós estamos abaixo da média da União Europeia neste indicador, tendo retirado nos últimos anos cerca de 800 mil pessoas da situação de pobreza. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora para concluir esta segunda e última ronda, Sr. Deputado Paulo Núncio. Faça 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 3 questões que tenho para colocar. Voltando ainda ao IRS e ao ano 2022. É bom termos presente que, nesse ano, não obstante a inflação estimada fosse de 7,8%, o Governo decidiu não atualizar os escalões do IRS. E, com isso, o Governo decidiu um agravamento significativo do IRS sobre todos os portugueses. Foi um agravamento encapotado, não anunciado explicitamente, mas foi um agravamento que tocou todos os portugueses, porque a não atualização dos escalões corresponde efetivamente a um agravamento de IRS e um dos maiores agravamentos que aconteceram na história da democracia portuguesa. E a pergunta que eu lhe fazia era se esta decisão do Governo português de agravar o IRS para todas as pessoas em 2022 foi ou não foi decisivo para o saldo orçamental que aconteceu nesse ano. Em segundo lugar, referir um ponto que para nós também é relevante e que tem a ver com o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. É referido no relatório, no parecer, que em 2022 este Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social teve uma taxa de rentabilidade negativa e o número de meses cobertos pelo Fundo baixou para 17,5 ou 17,3, longe do objetivo dos 24 meses. E uma vez que estamos a falar das reformas dos portugueses, das pensões dos portugueses, era importante perceber o que é que aconteceu no Fundo de Estabilização da Segurança Social em 2022 e que pode impactar no pagamento das reformas no futuro. Finalmente, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, também é referido no relatório, no parecer, que houve um aumento significativo da dívida financeira em resultado de uma sistemática e crónica suborçamentação do SNS. Isto é evidente, o caos na saúde e no SNS que este Governo herdou tem também muito a ver com a suborçamentação da saúde nos últimos 8 anos, mas eu gostava também que pudesse explanar melhor no que é que consistiu este aumento significativo da dívida financeira do SNS. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Obrigado aos senhores deputados. O SES dispõe de 8 minutos para responder. Sr. Doutor, faça favor. Sim, sim. Recordo-me só para não. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Vou tentar ser breve, então. Relativamente às primeiras questões, quando nós, portanto, eu não vou propor, naturalmente, aqui não vamos propor aqui um modelo de conta mais infográfica, digamos assim, mas portanto, chama a atenção quando os governos, de modo geral, fazem apresentações públicas do Orçamento de Estado ou de outras medidas, estão sempre acompanhadas por algum grafismo que o cidadão comum em casa percebe, não é? Quando vê as notícias, digamos assim. E, portanto, seria importante que a conta, principalmente para aquilo que são, por exemplo, prestações sociais ou o impacto que determinadas medidas de natureza mais social tiveram, explicitasse melhor essas medidas para que um cidadão comum pudesse interpretá-las. A título de exemplo, agora com a questão dos escalões de IRS, das retenções na fonte que vamos ter, as alterações na retenção na fonte agora nos próximos meses, portanto, nós podemos ver que há formas simples de explicar isso às pessoas e que as pessoas compreenderão em casa qual é o impacto que isso tem sobre o seu salário em particular. E, portanto, nós propomos aqui algumas medidas mais infográficas que permitam ter uma interpretação por parte do cidadão comum.
mas sem entrar em muitos mais detalhes. Em relação a um segundo grupo de questões, ao nível do investimento público, só uma pequena nota, portanto, não houve, os dados que nós temos aqui, portanto, não houve uma diminuição da formação bruta de capital fixo. Na verdade, a formação bruta de capital fixo tem vindo a aumentar, é referido no parecer, nos últimos 6 anos, se não estou em erro, 6 ou 7 anos, o que houve foi uma redução da... Aliás, peço desculpa, o que houve foi um não atingimento do objetivo do Governo dessa formação bruta de capital fixo representar 3,2% do PIB. Portanto, o investimento público tem aumentado, não diminuiu, simplesmente não tem aumentado tanto quanto o Governo se tinha comprometido no Orçamento de Estado para 2022 e o Conselho de Finanças Públicas, em particular, faz uma análise exaustiva dessa questão e diz que esse investimento público que tem sido realizado não é suficiente para repor, digamos assim, o capital fixo, se quisermos explicar mais em termos contabilísticos, portanto não permite sequer repor as amortizações que são efetuadas dos equipamentos públicos, digamos assim. E, portanto, chama a atenção para os problemas que isso pode ter em termos de qualidade dos serviços públicos. Portanto, não só será eventualmente necessário um reforço do investimento em alguns serviços públicos, como pelo menos o necessário para manter o atual nível de equipamentos públicos, digamos assim. É uma área que nos parece, e é referida aqui no relatório, e é evidente que é a área da saúde. Portanto, os resultados líquidos negativos das empresas do setor da saúde, no fundo, traduzem uma suborçamentação desse setor, que, aliás, também vários órgãos têm desenvolvido estudos onde isso é claro, que há uma suborçamentação do setor da saúde, porque os subsídios à exploração que essas empresas teriam que receber não lhes permite, a certa altura, chegar a uma situação final em termos de demonstração de resultados, de um resultado equilibrado. E, portanto, é uma questão que está relatada também no nosso parecer. Em relação ao risco de pobreza e exclusão social, já não sei bem recordado qual era a questão, mas já foi aqui salientado que, pronto, só estamos a utilizar aqui valores comparativos com outros países. Peço desculpa. Valores comparativos, sim, com outros países, e por fim, aqui a questão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, de facto, há algo que nos preocupa. Uma vez mais, estava a chamar a atenção de que houve um desagravamento da rentabilidade, um agravamento da rentabilidade desse fundo, mesmo tendo aumentado as contribuições para a Segurança Social. Em relação à dívida do Serviço Nacional de Saúde, portanto, é também um aspecto preocupante, a par da suborçamentação que há, digamos, na saúde, segundo também a informação que temos aqui e que relatamos do Conselho de Finanças Públicas. Muito bem? Muito obrigado, Sr. Professor. Começando do fim para o princípio, porque eu acho que as coisas se encadeiam dessa forma. Eu começo por responder à questão da necessidade, da importância e da urgência da revisão, da revisão da lei e dos regulamentos do Conselho Económico e Social, respondendo, aliás, a uma questão que tinha sido colocada pelo deputado Eduardo Teixeira, porque essa revisão, que, aliás, por mais de uma vez já foi apresentada a esta Câmara e já esteve em discussão, é fundamental para nós assegurarmos procedimentos que são mais expeditos, mais participados. Infelizmente, e embora, eu diria, eventualmente, o Conselho Económico e Social até irá bater o recorde de rapidez em termos de recomposição da sua Constituição, nós não conseguimos pôr os contadores a zero, isto é, proceder à recomposição do Conselho Económico e Social com a escolha de todos os conselheiros em menos de 4 meses. Normalmente até se demora 6 a 7 meses. O professor João Aguiar Teixeira, já sabemos que vai continuar a ser conselheiro, mas é um processo muito moroso. E porquê é que isso me ajuda ou permite responder mais facilmente à questão que foi colocada pela senhora deputada Ana Paula Bernardo? O processo de elaboração de um parecer, seja o das grandes opções, 24, 28, que aliás, como aliás, em carta já dirigida ao Sr. Presidente da COFAP, os pareceres do SES acabam sempre por cair em outubro, os pareceres sobre as grandes opções, porque não é nos termos em que a lei está redigida e em que o regulamento de funcionamento do SES
está redigido. Não é possível emitir pareceres em menos de 3 meses, o que é demasiado tempo. Aliás, o processo de emissão de parecer só chega às mãos do Presidente do SES para agendamento no plenário, ainda não chegou. Quer dizer, os pedidos de parecer, quando entram, são encaminhados nos termos da lei para as comissões especializadas. A comissão especializada, então, se mete em meses de agosto pelo meio, mais complicado é, reúne, constitui grupos de trabalho, primeiro tem que identificar um relator, tarefa que nem sempre é fácil, e só depois de concluído esse processo e de a comissão especializada, neste caso a Comissão de Política Económica e Social, chegar a um consenso, o que não é fácil, é que o processo chega às mãos do Presidente para que ele possa agendar o plenário e depois, com uma antecedência legalmente prevista, e é por isso que nós não vamos poder ter um parecer do Conselho Económico e Social antes do mês de outubro. Agora, se me perguntam, mas será no dia 1, será no dia 7, será no dia... neste momento não sei, pois a Comissão Especializada, embora já o parecer está pronto há mais de um mês, já houve várias reuniões no âmbito da Comissão, nos grupos de trabalho, mas ainda não conseguiu chegar a consenso. Aliás, ontem, tanto quanto pude saber, foi decidido fazer mais uma reunião para a semana, porque ainda há 2 ou 3 ou 4 daqueles parágrafos que demoram, não 40 segundos, mas às vezes 40 minutos, ou mesmo 40 horas, a alcançar o acordo, e, portanto, só nessa altura é que ele estará pronto. E, portanto, acabo, como comecei, agradecendo a atenção e a disponibilidade das senhoras e senhores deputados, dizendo que há alterações urgentes a introduzir e importantes na lei do Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social continua a funcionar, desse ponto de vista, num mundo dos anos 90, e nós estamos a chegar à terceira década do século XXI, com tudo o que isso implica em termos de métodos de funcionamento. E isso tem a ver com a necessidade também de o Conselho Económico e Social, como eu defendi na audição, dever ser associado mais cedo a todos os procedimentos de definição e aplicação de políticas públicas, porque só assim, digamos, o comboio consegue sair da estação mais cedo e o Conselho Económico e Social estará também em posição de, enquanto entidade de natureza quase parlamentar, de reunir os consensos necessários entre os diferentes setores que neles estão representados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumpra-me, em nome da Comissão de Orçamento Financeiro e Administração Pública, agradecer os esclarecimentos prestados pelo Conselho Económico e Social, na pessoa do Sr. Presidente, do Sr. Conselheiro Relator da Conta Geral do Estado 2022. Vamos só fazer 10 segundos de intervalo para me permitir acompanhar o Sr. Presidente à porta e continuamos já, portanto...